Entendi. Padre Guido, então, assim, em alguns casos a confissão pode se tornar inválida, como o senhor disse, mas todo mundo tem a obrigação de se confessar. Uma pergunta que eu faria para o senhor: existe algum batizado que não precisa se confessar? De jeito nenhum. Todos nós, meus amigos, precisamos saborear, digamos assim, o perdão de Deus a cada momento da nossa vida. O que acontece? Alguém poderia dizer, padre, mas nós já fomos batizados e com o batismo recebemos a graça de Deus e o pecado cometido na origem da humanidade, o pecado original, foi cancelado, é verdade. Recebemos uma vida nova da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa acabar com a inclinação natural da natureza humana, um fenômeno que em língua latina chama-se de concupiscência. 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 Também no português usamos a mesma palavra. Isto é que continua persistindo na pessoa batizada e que leva a pessoa a ter uma tendência, tantas vezes, não conforme a graça de Deus, a abusar dos dons gratuitos, da vontade, da liberdade, né, e da inteligência. Uma espécie de inclinação ao erro, podemos dizer assim? Exato. Agora, a concupiscência serve, porém, para também fortalecer a tendência humana, para que o homem possa se vencer diante de determinadas inclinações. É aí que entra, digamos, o sucesso quando uma pessoa se supera e vence. E entra também a tristeza do pecado quando nós caímos. E é exatamente neste momento que intervém a graça divina com o sacramento da confissão. Por isso nós tantas vezes pecamos, porém, meus amigos, saibamos que não devemos nunca ficarmos escravos do pecado. E como já disse alguns instantes atrás, vamos recorrer à misericórdia de Deus, que é infinita, né? E que supera o valor da fraqueza humana. Nesse caso, Padre Guido, que não há exceção para todos nós precisamos nos confessar, a gente tem uma imagem que ilustra isso. Eu comentei agora há pouco da imagem do nosso querido Papa Francisco, então, Sim, sendo atendido em confissão, né? Se confessando. Está aí, olha só. Olha lá, o Papa de joelhos, diante do seu confessor, ali num confessionário lá no Vaticano. O Papa, mesmo ele sendo líder, o nosso querido pastor universal da Igreja Católica, ele precisa se confessar, porque, afinal de contas, ele, como todos nós, é um batizado e está sujeito ao pecado. No outro bloco eu deixei naturalmente bem claro que o sacramento da confissão é o sacramento da cura espiritual. E o Papa, como pessoa humana, também ele é sujeito ao pecado. Belíssimo exemplo do saudoso grande, já beato agora e proximamente santo, Papa João Paulo II, que costumava confessar-se 2 vezes por semana. E quando essa foto foi divulgada, houve um órgão de comunicação aqui no Brasil que chegou a dizer, inclusive, que é a primeira vez que se tem notícia de que um Papa se confessou. Padre Guido, esse órgão de imprensa disse besteira ou ele está certo? Não, é uma besteira, usamos a palavra bem clara. Não estava por nada por dentro da vida religiosa e espiritual. Gente, o sacramento da confissão é o sacramento da amizade com Deus. Eu sou um simples sacerdote, mas já atendi vários bispos que se confessaram comigo. Eu não sou bispo. E o Santo Padre, o Papa, notaram, até através da imagem, escolheu um confessionário qualquer dentro da Basílica de São Pedro e se ajoelhou e fez a sua confissão. Um gesto muito belo. Padre Guido, olha só, eu trabalho em emissora de TV há 16 anos, desde 2002 em emissoras católicas. Eu já participei de muitos programas onde o tema era a confissão. Em todos eles que eu participei, chegou uma pergunta, como chegou aqui para a gente agora, que eu queria que o senhor comentasse. O senhor já falou algo sobre isso, mas queria que o senhor comentasse. Porque quase sempre, seja por católicos que não conhecem profundamente a nossa doutrina católica, ou até por o que a gente chama de irmãos separados, ou seja, de protestantes, né, que acabam querendo conhecer mais sobre a fé católica, e acaba sendo querer dar embasamento tudo que a gente conversa sobre a doutrina católica
na Bíblia. Primeiro que a gente cansa de dizer aqui no programa Eclésia que a nossa fé católica não é baseada somente nas Sagradas Escrituras, mas na Bíblia, na tradição oral e também no magistério da Igreja, que são aqueles documentos oficiais escritos durante a história da Igreja do cristianismo. Mas, não vou dizer o nome da pessoa, mas em poucas palavras a pessoa quer dizer assim, por que, Padre Guido, nós devemos confessar com o sacerdote, já que o sacerdote também é um homem, e por que não posso confessar direto com Deus? Exato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, os nossos irmãos crentes defendem exatamente a segunda parte desta pergunta. Eu me confesso diretamente com Deus. Meus amigos, é Deus que perdoa, não é a pessoa humana. O sacerdote administra o sacramento da confissão na pessoa de Cristo, age na pessoa de Cristo, em função do seu sacerdócio. É claro que o sacerdote é pessoa humana. Quem perdoa é Deus. E nós temos exatamente a passagem bíblica de Jesus, que dá este poder aos sacerdotes quando ele, ressuscitado, apareceu triunfante ao grupo dos seus amigos, seus apóstolos. Por isso, o sacramento da confissão é exercido em nome de Cristo. O sacerdote não se deve considerar naquele momento somente como pessoa humana, mas age em nome de Deus. Por isso o sacramento é válido. Olha, padre, as pessoas que estão participando aqui conosco, os temas estão relacionados que a gente está conversando, ora a gente já respondeu parte da pergunta, Sim. ora não, mas o Júnior Milan, por exemplo, ele lembra se é importante a confissão na quaresma, se isso tem um peso especial. O que o senhor acha disso? Sim. Uma das melhores atividades espirituais que o cristão é chamado a exercer, também em força dos preceitos da Igreja, de confessar-se durante a quaresma em função do preceito da Páscoa. É exatamente a nossa reconciliação pessoal com Deus. Por que a quaresma é um tempo apropriado? Porque nos faz reviver os momentos mais dramáticos da vida de Jesus, sobretudo a partir da última Semana Santa, chamada Santa, quando nós teremos a possibilidade de participar, mesmo de maneira virtual, de um processo sumário contra Jesus, sem nenhuma defesa, e que resultou na condenação à morte. A paixão e a morte de Jesus não pode deixar nenhuma pessoa indiferente. Ninguém de nós esboça um sorriso diante destas horas terríveis que Jesus enfrentou, sobretudo sabendo que tudo o que aconteceu com ele foi devido aos nossos erros e aos nossos pecados. Por isso que o tempo mais hábil no decorrer do ano é o tempo da quaresma. Interessante. O nosso telespectador assíduo, sempre participa conosco aqui, o Igor Morvan. Em outras palavras, ele está perguntando o seguinte: por que justamente só para os sacerdotes o próprio Cristo autorizou ou deu esse poder? Não poderia ser para todos os cristãos o poder de perdoar o pecado? Não. Perdoar os pecados? Absolutamente, porque estamos diante de um sacramento que depende diretamente do ministério sagrado, ordenado. Seja o sacramento da confissão, como também a unção sagrada dos doentes, que inclui, inclusive, o perdão dos pecados. Quando um sacerdote administra a unção sagrada para uma pessoa que está na fase terminal e que talvez até não pode mais nem falar ou até já está até inconsciente, saibam todos que aquela unção sagrada gera também o efeito da confissão. São perdoados todos os pecados. Tá certo, a gente volta a falar disso na sequência, que a gente vai para mais um intervalo, Padre Guido. Mas eu queria que o senhor, daqui a pouquinho no próximo bloco, começasse explicando para a gente, conversando com a gente, caso um sacerdote conte o segredo, vamos chamar assim, o segredo da confissão. O que acontece com esse sacerdote? Queria que o senhor explicasse para a gente o que pode acontecer com um sacerdote, então, que venha a revelar ou a contar aquilo que ele ouviu em confissão, tá certo? A gente vai para o intervalo, você pode continuar ligando para a gente, ou então mandando seu e-mail, fazendo a sua pergunta, quem sabe a gente consegue responder daqui a pouco no próximo bloco do programa Eclésia, tá certo? Padre Guido, vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta, o programa Eclésia já está de volta com o tema confissão, espera aí.